feche os seus olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós entramos em oração na Tua presença nesse momento, gratos, felizes por estarmos aqui, terceiro dia do propósito dos 52 dias, e nós sabemos, meu Deus, que nada somos sem o Senhor. Não há força em nós mesmos para vencermos, superarmos cada desafio, cada enfrentamento, cada situação que se levanta. Se o Senhor não for conosco, meu Deus, não conseguiremos ir além, concluir o que começamos, mas, como está escrito, nós tudo podemos naquele que nos fortalece, tendo o Senhor conosco, tendo o Senhor ao nosso favor. Nós nos tornamos o que Neemias se tornou, o que Neemias foi, uma muralha que ninguém pôde atravessar, alguém imbatível, indestrutível. E eu oro, meu Deus, para que cada um que está nesse propósito, que entrou por esse portal, se veja dessa maneira, como alguém que no Senhor pode romper, pode ir além, pode, meu Deus, mudar não somente a sua própria vida, as suas circunstâncias, mas, meu Deus, afetar ambientes, lugares, pessoas. Eu oro, meu Deus, para que cada um após esses 52 dias não tenha apenas a sua vida completamente restaurada, mas torne-se uma inspiração, meu Deus, para tantas pessoas que quando olharem para a sua vida, possam desejar os mesmos resultados, possam reconhecer a obra feita, realizada pelo Senhor. Foi esse o resultado obtido ao término dos 52 dias. Os inimigos reconheceram que o Senhor havia executado aquela obra. Os inimigos ficaram com orgulho ferido e tiveram que reconhecer, meu Deus, a ação do Senhor, o agir do Senhor na vida do seu povo. E eu profetizo que o mesmo, Senhor, não é que vai acontecer, já está acontecendo. Eu creio nessa ação, eu creio nesse mover, eu creio na palavra profética para 2022, onde o Senhor diz, meu Deus, que nós nos tornaremos incomparáveis, irreconhecíveis para nós mesmos. E eu declaro isso, meu Deus, essa palavra se cumprindo em detalhes, essa pessoa olhando para a sua própria vida, meu Deus, e ficando, meu Pai, deslumbrada, maravilhada com a transformação, com a reviravolta, meu Deus, com cada área completamente restaurada, em nome de Jesus. Senhor, se move e se manifesta com poder em nosso meio. Nós estamos aqui para te invocar mais uma vez, e eu peço, meu Deus, inclina os teus olhos, os teus ouvidos para esse lugar, e atenda a nossa oração, como Neemias orou, eu oro, atenda a oração dos teus servos, meu Deus, e haja de forma benevolente, nos abençoa, nos favoreça, Senhor, continua nos dando graça, energia, força, foco, resiliência, meu Deus, para concluir, para terminar o que começamos, porque nós sabemos, meu Deus, que iniciar não é a parte difícil, mas, meu Deus, manter, continuar, permanecer é o desafio. Então sustenta o teu povo, renova a cada dia as nossas forças, esforça as nossas mãos, meu Pai, e nos ajuda a prosseguir nessa jornada de 52 dias, de fé em fé, de força em força, meu Deus, que a certeza, que a convicção de vitória, de restauração cresça, aumente a cada dia, a cada culto, a cada palavra, até porque, meu Deus, a fé vem do ouvir, e ouvir a palavra do Senhor,
E o que nós mais vamos fazer, meu Deus, nesses 52 dias, é ouvir a sua voz, é ouvir a sua palavra. E eu peço, meu Deus, que a cada culto, a fé do teu povo seja, meu Deus, aumentada, que ela cresça, que se torne uma fé, meu Deus, robusta, forte, em nome de Jesus, capaz de silenciar todas as demais vozes negativas e contrárias. Que nada, meu Deus, seja capaz de fazer essa pessoa retroceder, parar, desanimar, em nome de Jesus. Que um espírito forte, focado, resiliente, inconformado, meu Deus, tome o teu povo, tome a tua igreja, porque eu creio que o Senhor quer nos levar a um nível que ainda não atingimos, a uma glória que ainda nós não conhecemos. Então, Senhor, seja conosco, nos ajuda, perdoa as nossas falhas, se de alguma forma nós te entristecemos, seja, meu Deus, com pensamento, com algo que ninguém viu, ninguém sabe, mas, meu Deus, o Senhor que esquadrinha corações, sonda mentes e corações, viu e talvez não se agradou, nos perdoa cada pensamento, sentimento, palavra, atitude que tenha te entristecido, nos lava com teu sangue, meu Deus, cubra com teu sangue essa igreja, esse povo. Senhor, cerca esse lugar de anjos e derrama a tua unção aqui, meu Pai, nós precisamos da tua unção nesse lugar. É a unção do Senhor que cura, que liberta, que restaura, que salva, que toca, que troca corações. Faz a tua obra, que o Senhor cresça, o diminua e tudo seja feito para a honra e para a glória do teu nome. Eu consagro tudo ao Senhor e tomo posse de um trabalho poderoso, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética, para 2022, 10 vezes mais, incomparável, será o meu ano, a minha vida, e eu creio nisso. Amém? Graças a Deus, amém. Podem sentar. Vamos abrir aqui em Neemias, capítulo 1. Começando no versículo 1 também, diz assim: palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá, com alguns outros homens. E eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. Eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei, passei dias lamentando-me e jejuando e orando ao Deus dos céus. Hanani retrata com esses homens um povo que, diante daquele cenário, estava totalmente conformado, entregue. A expressão ainda estavam caídos, ainda estavam, não haviam sido ainda consertados. Quer dizer que, diante do que viam, do cenário que estavam vendo, eles passaram a acreditar na mentira de que aqueles muros, aquela situação, não podia ser restaurada. Mas na verdade era.
E Neemias provou que era. Era possível, e foi possível, num curto espaço de tempo, uma restauração gigantesca. É algo que não se explica. Porque houve ali a ação sobrenatural de Deus, o favor de Deus, mas também houve, uma mudança de olhar. Eu colocaria como título dessa mensagem hoje, corrija sua visão. Porque nós sempre falamos que os muros de Jerusalém ficaram lá por tantos anos, não porque não podiam ser restaurados, mas porque o povo passou a olhar para aquela situação como algo complexo demais, se não impossível. E a gente sabe que jamais teremos algo diferente daquilo que nós acreditamos. Tudo começa dentro de nós. Tudo que hoje existe, um dia, nasceu de um sonho, de uma ideia, de um projeto, no papel, que alguém acreditou, que alguém visualizou, que alguém enxergou, e enxergando, visualizando, alimentando aquilo, moveu-se naquela direção e tornou aquilo uma realidade. Então, por 120 anos nada foi feito, porque aquele povo sofreu uma derrota interna. Aquele povo se convenceu de uma mentira, que não era possível, que não tinha jeito, que não seriam capazes de reverter aquela situação. Então a expressão ainda estavam, muito mexeu comigo, por quê? Porque já podiam ter feito algo a respeito. Já podiam ter mudado aquele cenário, mudado as circunstâncias. E às vezes algo fica por muito tempo, se estende por muito tempo na nossa vida, porque somos convencidos das mentiras que as circunstâncias nos contam, nos dizem, convencidos das mentiras que as pessoas contam, Por isso que a nossa base tem que ser a palavra. Nós temos que nos basear no que a palavra de Deus diz, e não no que um homem, mesmo que seja considerado um especialista no assunto, porque hoje o que mais tem é gente se apresentando como especialista, o que sabe mais, até diminuindo o trabalho de outro, porque sempre vai encontrar pessoas que não tiveram êxito em algo, sucesso em algo, e ele vem então, atraindo aquele nicho, aquele grupo de pessoas que já tentou disso, já tentou daquilo, mas não funcionou. Então eu tenho um segredo, eu sei o que funciona, eu vou te ajudar a vencer em tal área, em tal situação. Então o que mais tem hoje são pessoas se apresentando como o dono da verdade, o que sabe mais, o que conhece o caminho, o que vai levar à realização, ao sucesso, ao casamento feliz, à prosperidade financeira. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Cuidado com essas inúmeras ofertas, propostas, porque quando você se divide, quando você divide a sua fé, você se apoia no seu próprio entendimento, confia mais na palavra de um homem do que na palavra de Deus. Isso ofende a Deus, porque quem é a fonte de todo conhecimento e sabedoria? Quem sabe mais é Deus. Então não é porque alguém disse que não dá, que não tem jeito, que não tem jeito.
Não é porque um especialista disse que não tem, né, saída, solução, cura, que aquilo seja uma verdade. A palavra de Deus, a fé na palavra de Deus pode contrariar tudo, todas as previsões, todos os diagnósticos, o que disseram, o que falaram. Nós temos que lembrar o que foi dito ainda ontem: o povo de Deus vive em Gósen, então há uma diferença, né? Está acontecendo tantas coisas, mas na vida do povo de Deus há uma proteção, há um favor, há uma bênção, há um cuidado, há um resultado diferente. E nós temos que crer nisso. Nós temos que crer que na nossa vida, na vida dos que temem, que creem no Senhor, é diferente. Então, nós precisamos corrigir a nossa visão. Que se você tem uma visão errada, um olhar errado para a situação, aquilo pode definir a sua vida. Por não acreditarem que o cenário podia mudar, que eles eram capazes, você vê que eles eram desprezados, tratados, né, como pessoas menores, incapazes. Nós ouvimos no domingo as zombarias que eram feitas, como os inimigos os viam, né, como frágeis, como pessoas incapazes. Deixa que construa. Basta uma raposa subir lá e o muro vai desabar. São incompetentes, são incapazes, são frágeis. Essa era a visão. Era como os inimigos olhavam. E tudo leva a crer que eles se viam dessa maneira, como incapazes, como frágeis. Olhavam para a situação como uma situação irreversível, impossível de ser mudada. É por isso que a Bíblia diz em Mateus 6:22 assim: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Nós sabemos que não enxergamos através dos olhos, mas da mente. E o que esse texto quer dizer? É que se uma mentira está, enraizada dentro de mim como uma verdade, ainda que alguém esteja me dizendo, não, olha isso, como nós ouvimos no domingo, na abertura, Jetro chegou para Moisés e diz, o que você está fazendo não é bom. Quantas pessoas que quando são contrariadas por Deus, pela palavra, olha, o que você está fazendo não é bom, olha, isso não está certo, olha, Deus não está nisso, olha, isso aqui não vai funcionar, isso não funciona. A pessoa tem dentro dela algo já estabelecido, muitas vezes, e ela tem dificuldade para se dar o benefício da dúvida, ou seja, de se questionar, de analisar o que ela está pensando, de pensar no que ela está pensando, de rever, o seu conceito, o seu olhar para aquilo. Será que eu estou vendo de forma clara? Será que a maneira como eu enxergo essa situação, está correta? É assim mesmo? Nós precisamos nos dar, porque ainda a bispa dizia que muitos se acostumam e sequer percebem que estão vivendo uma vida anormal. Ou seja, o que para ela é normal, na verdade não deveria ser. É algo anormal, uma vez que nós temos um Deus grande e temível ao nosso favor e nos baseamos na sua palavra. Se eu creio na palavra e se eu creio que o meu Deus é um Deus grande e temível, de onde veio toda a indignação, a força e a determinação, para olhar para a mesma situação, mas já visualizar, já ter aquela projeção de como
aquele lugar devastado, destruído ficaria. Como Neemias foi capaz de olhar para a mesma Jerusalém, com os muros destruídos, queimados, as portas destruídas, queimadas, mas já ter essa capacidade de enxergar, né, aquele lugar restaurado. Ele sabia que o seu Deus era grande e temível. Ele conhecia o seu Deus. E também sabia do que ele era capaz de fazer em Deus. Do que Deus era capaz de fazer por intermédio dele. É o que nós sempre falamos. Quem não se conhece, não sabe quem é, não sabe o que pode. E acaba aceitando menos, se limitando, vivendo à margem. Por isso que é importante nós sabermos quem somos, termos uma visão correta acerca de Deus, de nós mesmos. Qual é a visão que nós temos de Deus? Como nós olhamos para Deus? Como eu enxergo Deus? Eu preciso enxergar Deus como um Pai amoroso, misericordioso, que é o que nós vemos aqui nessa história. A misericórdia de Deus, a bondade do Senhor, a compaixão de Deus pelo seu povo. E tudo isso, se você ler a oração do Neemias, você vê que era o que estava dentro dele, era no que ele acreditava, e foi o que ele expressou a Deus em oração. Senhor, nós erramos, nós agimos de forma corrupta, né? Nós, em outras palavras, nós estamos vivendo aquilo que as nossas escolhas, os nossos erros provocaram, mas o Senhor disse que se nós nos voltássemos para o Senhor nos reuniria, nos restauraria. Ou seja, ele tem consciência da bondade, do amor, da misericórdia de Deus. E ele sabia que Deus não estava nem um pouco contente em ver o seu povo naquela situação. Pois como diz Joel 2, o meu povo não será envergonhado, não será mais envergonhado para todo sempre. Deus não tem vergonha para o seu povo, seus pensamentos não são de mal, mas de bem, de paz. Deus não tem vergonha, Deus não tem derrota para o seu povo. Então ele tinha consciência de que apesar de estar numa situação horrível, vergonhosa, humilhante, não era aquilo que Deus tinha para eles, não era o que Deus tinha planejado para o seu povo, mas ao mesmo tempo nada iria mudar do nada, né? Só pela vontade e desejo de Deus. O povo precisava se levantar, se posicionar, né? E passar a olhar com outros olhos para aquela situação. Então, Hanani retratou um povo que estava assim, entregue, né? Assim, nada foi feito ainda. Quer dizer, podiam estar fazendo. Algo já podia ter sido feito, mas por que não foi feito? Por conta do espírito, da visão, do olhar daquele povo para a situação. Tanto que a primeira coisa que o Neemias fala com o povo é exatamente isso. Vamos aqui já para o versículo 17 do capítulo 2 de Neemias. Então eu lhes disse, vamos repetir, vejam a situação terrível em que estamos. Vejam a situação terrível que estamos. Eles não estavam vendo? Eles estavam vendo, mas não estavam vendo que o que estavam vivendo não era algo normal, certo, correto. Eles estavam vendo, mas não estavam vendo que aquilo não deveria ser assim, não deveria ser aceito. E estavam
entregues, conformados. Então Neemias chegou e abriu os olhos daquele povo, fez aquele povo enxergar que aquilo era um problema. Não, mas eu sei, será que nós realmente sabemos? Quantas pessoas que estão vivendo situações de talvez anos, décadas, que vem se arrastando ano após ano, justamente porque ainda não entendeu que aquilo não é normal, não deve ser aceito, não é o comum. Sabe aquela visão que muitos têm? Todo mundo está passando por isso. Está todo mundo enfrentando. A própria Bíblia fala, inclusive, né, que no mundo todo, todos estão passando pelos mesmos sofrimentos, mas ela usa essa palavra não para nos levar ao conformismo, mas para nos fazer entender, né, que se tem gente vencendo, nós também podemos vencer. E tem gente que já leva para esse lado da aceitação, do conformismo. Está todo mundo passando por isso, né? Todo mundo passa por dificuldade, todo mundo, né, tem suas lutas, tem suas guerras. Sim, todo mundo, mas o justo tem vitória, o justo vence, o justo passa, né? Na verdade, quando Hanani disse aqui, que eles passam por grande sofrimento, na verdade não estavam passando, porque pessoas nasceram e pessoas morreram naquela situação de vergonha e de humilhação, quer dizer, não passaram. Não passaram. Estavam e permaneceram naquela condição. O justo passa por muitas aflições, mas o Senhor de todas o livra. Então eu preciso crer no livramento, eu preciso crer no escape, eu preciso crer na vitória, eu preciso crer que tudo tem um fim. Eu posso passar, mas eu não posso ficar, eu não posso terminar, como tantos terminaram nessa situação de derrota, de vergonha, de desprezo, de humilhação, né? Levando o nome, né, de povo de Deus, mas sendo humilhado, sendo envergonhado. Por quê? Porque não estavam conformados, não estavam vendo que aquilo era algo inaceitável. Aquilo precisava incomodar. E eles, na verdade, já estavam acostumados. Então, Neemias chega e diz: vejam a situação que estamos. Jerusalém está em ruínas, suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. É como se ele dissesse: vocês não estão vendo que isso não condiz, não bate, né, com a vida que o Senhor tem para o seu povo? Não é a realidade que o Senhor nos chama para viver. Mas se nada mudar, nada mudará. Nós entendemos aqui que era um problema de fé, de visão, de espírito. O espírito precisava mudar. Uma revolta positiva precisava, né, surgir nesse povo. E foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu aqui no versículo 18, no finalzinho: e se encheram de coragem. Quando ele falou dessa maneira, né, e falou como Deus vinha sendo com ele, favorecendo ele, a Bíblia diz que o povo respondeu: sim, vamos começar a reconstrução, e se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. Então essa foi a primeira mudança que aconteceu. O povo se encheu de coragem, o olhar mudou, a visão mudou, o espírito mudou. O que até então, né, era algo aceito por eles, agora não aceito mais. Ficou assim por mais de um século, mas agora não vai ficar mais. Vamos reconstruir, vamos mudar essa situação, vamos reagir, vamos lutar. Precisava haver esse despertar no íntimo
uma revolta, né, positiva, porque aquele inconformismo que leva as pessoas a reclamarem, aquele inconformismo, eu estou inconformado, eu não aceito mais, eu não suporto mais. Tem gente tão inconformada com a vida que está levando, que talvez já na primeira semana, nos primeiros dias, fraquejou. Será que realmente está inconformado, está cansado, não aceita mais? Será que muitos realmente já chegaram no limite? Porque a Bíblia deixa claro que quando a gente não suporta mais, nós mesmos arrancamos o jugo, nós mesmos, tomamos as decisões. Quando Ana não suportava mais, ela se levantou. O Isaac disse para Esaú: quando você não suportar mais esse jugo, você mesmo vai arrancar. Você vai tomar as decisões necessárias, você vai se levantar, você vai se posicionar. Quando Jacó cansou de ser Jacó, ele lutou uma noite inteira com o anjo. Então, quando uma pessoa realmente se cansa, ela se levanta, ela reage, ela muda a visão, o olhar, como esse povo mudou. E nós temos que decidir ser um Neemias, alguém que inspira pessoas a mudarem, alguém que é capaz de abrir os olhos das pessoas, porque muitas vezes é isso, a pessoa está vendo, mas não está vendo. Sabe, quando a pessoa vê, mas ela acha aquilo normal, ela está vivendo uma vida que não condiz, não é o que Deus tem, mas ela não se levanta, não luta, não reage. E é necessário um Neemias, é necessário muitas vezes um propósito como esse, para despertar o guerreiro que há em nós. Tinha gente ali que não era frágil, tinha gente ali que podia fazer algo a respeito, tinha muita gente ali que podia mudar aquele cenário. Mas a visão dos outros, a maneira como os inimigos olhavam, pensavam, falavam a respeito deles, tornou-se, tudo leva a crer que tornou-se a maneira como eles passaram a se ver e pensar a respeito de si mesmos. Mas quando chegou alguém convicto e que disse para aquele povo: olha a situação, não está certo, não deve ser assim, não é o que Deus tem para nós, nós podemos fazer algo a respeito, nós podemos mudar isso, vamos reconstruir. E falou da bondade de Deus e deixou claro como Deus estava naquele projeto. Porque antes mesmo de uma pedra ser movida, lá em Suzã, o Senhor já começou a financiar aquele projeto. Lá em Suzã, quando ele foi pedir cartas ao rei, permissão e material, Deus o favoreceu. Então, nós precisamos estar nesse propósito, com essa consciência de que Deus está conosco nesse projeto. Nós temos que ter essa convicção interna. Deus está, isso foi dito já, Deus confirmou já no primeiro dia, os 52 dias esse ano. Todo ano Ele confirma, obviamente, mas nós podemos viver no primeiro dia uma unção, uma glória, um poder, uma confirmação. Era Deus confirmando o nosso trabalho. Ele quer nos levar para um outro nível. Ele quer levar o seu povo a viver uma glória inédita, gerar, como falamos ontem, frutos, né? Projetos grandiosos. Pessoas que talvez geraram morte a vida inteira, pessoas que nunca frutificaram, pessoas que até hoje foi um ventre seco, estéril. Vai gerar e não vai gerar qualquer coisa não, vai gerar, né, grande riqueza, vai gerar ideias, projetos que vão
vão ganhar o mundo, vão fazer a diferença no mundo. Então, mude o olhar, porque olha só o que Deus pode fazer a partir de pessoas até então consideradas pequenas, frágeis, mas que quando deixou a verdade entrar, quando chegou alguém dizendo, olha, não é isso que Deus tem, nós podemos mudar, Deus está conosco nesse projeto. Aquele povo se encheu, diga, se encheu de coragem. Isso quer dizer o quê? Que o olhar mudou, a visão mudou, sabe? A forma de pensar e consequentemente de agir em relação aos muros, à oposição, aos zombadores, aos opositores, mudou. No processo, nós sabemos que a pressão aumentou, que a oposição, colocou mais força. Em dados momentos, teve gente que titubeou, teve gente que se vendeu, que foi comprado pelos inimigos para mentir, para inventar coisas a respeito de Neemias, para tentar de todo jeito desacreditar Neemias, o povo, e parar a obra. Mas Neemias fez a sua parte, manteve-se focado, manteve-se convicto e conseguiu manter o povo com o foco na coisa certa. E eles viveram essa obra estrondosa. Aqui em Ezequiel, nós conhecemos bem essa passagem bíblica, diz assim, Ezequiel 37, ele me levou de um lado para outro, diga comigo, e pude ver. Então olha o detalhe, pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou, filho do homem, esses ossos poderão tornar a vida? Diga comigo, eu respondi. Então, a resposta que você dá, diante do que você vê, a maneira como você lida, reage ao que está diante de você, pode e determina tudo. Observe que o Senhor levou ele de um lado para o outro, levou o Ezequiel meio que como Neemias a inspecionar, a situação, quão grave, quão impossível, quão devastado estava aquele vale. E ele fala, e pude ver, quer dizer, eu vi. Com seus olhos naturais ele viu que os ossos estavam sequíssimos, não tinha vida, humanamente falando, não tinha o que fazer ali. Mas eu respondi, ó soberano Senhor, só tu sabes. A resposta dele não foi com base no que os seus olhos naturais estavam vendo. Ele não olhou para aquele vale como algo perdido, acabado. Não, se o Senhor disser que isso pode mudar, é nisso que eu vou acreditar. Se o Senhor disser que isso pode ser revertido, é nisso que eu vou acreditar. Eu não vou agir com base nos meus sentidos. Eu não vou acreditar nos meus sentidos, na voz do problema. O problema diz que acabou. O problema diz que não tem jeito, mas o que o Senhor diz? Só tu sabes. O que o Senhor diz? O que o Senhor fala? Qual a direção do Senhor para mim? Qual é a palavra do Senhor para mim? Eu vou pela sua palavra. Eu vou pelo que o Senhor me orientar e me conduzir. E nós conhecemos a história. Deus deu a direção, mandou ele profetizar, ele profetizou, e onde havia morte, passou a existir vida. Num vale cheio de ossos secos, se levantou um grande exército. Mas observe que Deus quis saber como ele via, como ele enxergava, o que ele pensava acerca daquela situação. Ezequiel pode reviver esses ossos? O que você acha? Tem uma tradução que usa essa expressão. O que você acha? O que você pensa? Qual é a sua visão disso? Como você olha para isso? Porque se eu olho e digo que não dá, assim será. Tem um versículo em Deuteronômio que diz exatamente isso. O Senhor fala para o povo de Israel, como
como, se disserem no coração de vocês, como lançarei fora essas nações? Não tem como. O Senhor já tinha dito, eu vou adiante, eu vou expulsar essas nações, eu vou entregar a terra a vocês. Mas se disserem no coração de vocês, como? Ou seja, se dentro de vocês não acreditarem e ficarem aí, né, conjecturando, tentando entender, racionalizando e dizendo como, nós sabemos como esse como incomoda a Deus. Esse como incomoda a Deus. É só lembrar do Zacarias, que recebeu a visita do anjo, dizendo, Deus ouviu sua oração. Lembra dessa passagem? Deus ouviu sua oração, você vai ter um filho, tal, vai se chamar João. O que ele falou? Como? Como eu posso ter certeza disso? Como eu posso ter certeza disso? O que aconteceu com ele? Passou a gestação inteira, mudo, sem falar. Para mostrar que isso, né, eu não posso pensar, muito menos verbalizar algo incrédulo, uma incredulidade. Eu não posso verbalizar e também sequer, né, pensar, conjecturar, porque o Senhor se importa com isso. O Senhor viu a Sara rindo e não deixou passar. Então eu preciso estar nesse propósito convicto do que o Senhor já garantiu e anunciou. Ele está nos levando para um tempo novo, para uma glória maior. Ele quer levantar pessoas como Neemias, que vão, através da sua fé, dos seus resultados, impactar vidas, mudar lugares, né? Influenciar pessoas, conquistar território. Aquele território é um território dominado, era Jerusalém, mas estava dominada pelos estrangeiros, pelos inimigos. O mal tinha se apossado daquele lugar. O mal tinha se apossado daquele lugar. Por mais de um século, o diabo esteve no controle daquele lugar, daquele povo, subjugando aquele povo. Que podia ter feito, porque a expressão é essa do Hanani. Ainda estão. Os muros ainda estão. Quer dizer, ainda por quê? Porque já podia ter sido mudado. Já podia, mas não acredita? Então, essa palavra, esse ainda, mexeu bastante, porque muitos, talvez de nós, já poderíamos estar vivendo vitórias, mas ainda não havia despertado. Ainda o conformismo, a aceitação, a procrastinação, a conjecturação. Mas como? De que jeito? Quanto tempo vai levar? Quantas pessoas que temem entrar nos 52 dias? Porque, mas 52 dias é muito tempo. Não, muito tempo é o tempo que muitos já viveram no mesmo lugar, vivendo as mesmas coisas. Talvez repetindo história, né, ano após ano. Muito tempo é o tempo que muitos já perderam, olhando para algo como definido, acabado, perdido. Muito tempo é o tempo que o diabo já roubou de muitos, mantendo fortalezas, crenças erradas, crenças mentirosas. Não dá, não posso, não consigo, é difícil demais. 52 dias passa rápido. Como a bispa disse, quanto menos esperar, ela vai estar no céu no dia 23 de agosto. E quem aproveitou o portal, quem plantou a boa semente, vai colher durante e após, com certeza, os 52 dias. Mas quantos que não lamentarão mais esse tempo e essa oportunidade perdida? Porque o portal está aí, a oportunidade está aí. Não olhe para o custo, para a dificuldade.
Tem gente que eu sei que entrou pela fé, porque se olhar para a situação não tem condições de terminar. Mas você deu um passo de fé. E a fé que te trouxe até aqui vai te levar até o fim. Tem gente que está pela fé no propósito. Se for olhar, se for fazer as contas, a conta não fecha. Humanamente falando, não tem. Mas o que você vai fazer todos os dias? Senhor, esforça as minhas mãos. Senhor, me ajuda. Senhor, provê. Senhor, me dá graça. Senhor, me ajude até o fim. Porque o Deus que colocou no seu coração, né, esse desejo por restauração, por iniciar esse projeto, esse propósito, vai ser o Deus que vai financiar cada dia, cada passo. Que não vai te deixar no meio do caminho. Então, em nome de Jesus, corrija a sua visão em relação a Deus, em relação à situação, em relação a si mesmo. Como você vê Deus? Como você se vê? Como você olha para a situação? Qual é o seu olhar? Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se os seus olhos forem maus, tem gente que não reage a uma situação, talvez muitos não reagiram por anos, por um século, mais de um século, não houve uma reação, porque talvez essa consciência do erro, a consciência das faltas, as falhas, isso intimida, a consciência culpada, intimida, mina as forças, faz com que a pessoa aceite menos. Você precisa analisar. Você vê que Neemias tinha consciência do erro, mas também tinha consciência de Deus. E a consciência que ele tinha de Deus era o quê? Um Deus grande, temível, que ama o seu povo. Desse Deus que já havia prometido de antemão: se vocês se voltarem para mim, eu vou restaurá-los, vou reuni-los, vou trazê-los de volta, vou resgatá-los. Então, não permita que uma consciência culpada tire a sua ousadia, né? Impeça você de fazer orações poderosas do tamanho de Deus. Porque Deus é grande, grande e temível. E Ele pode fazer não somente o que você pede, sonha, mas infinitamente mais. Quem diria, como vimos ontem, que Betseba iria gerar Salomão, o ventre que gerou morte, gerou um Salomão. E por que isso? Por que o Salomão não veio da Abigail, que foi aquela mulher sábia, que cobriu o marido, o tolo do Nabal, que foi fiel, honrou? Se viesse de Abigail, um Salomão, todo mundo diria: essa mulher plantou para isso, essa mulher foi sábia, foi inteligente, ela teve a sua recompensa. Ela casou-se com um homem de Deus, casou-se com Davi, ela foi recompensada. Mas quando você vê que Deus, gerou a partir de Betseba um Salomão, quem diria, né? Quem diria que o ventre que gerou um filho para a morte iria gerar um Salomão, alguém incomparável, sem igual. Nunca antes nem depois houve alguém como ele em sabedoria, a não ser Jesus. Não houve ninguém maior, ninguém excedeu a ele em sabedoria e riqueza. Então você vê que de onde não se espera, não se esperava, veio algo tão grandioso. Mas por quê? Porque Davi deu a resposta certa. Davi, quando viu que o filho morreu, o filho com Betseba morreu, ele se levantou, ele adorou, ele deu uma resposta que confundiu a todos, uma resposta que ninguém entendeu. Como é que pode? O homem estava lá, sem comer, sem beber, orando, jejuando pela vida dessa criança. Mas ali você vê um homem que tinha consciência do seu erro. Eu falhei, eu errei, estou sofrendo as consequências,
mas um homem que sabia que seus erros não iriam definir a sua vida, o seu futuro. O homem que saiu dali já plantando uma semente poderosa. Porque quando você adora em meio à dor, não pense você que não doeu para Davi. Ele estava ali, lutou por aquela criança, doeu a perda daquela criança. Amém, pessoal? Ele sentiu, doeu. Mas o que você faz em meio à dor? Qual a atitude que nós temos em meio à dor? A dor determina a minha atitude, ou eu sou intencional e faço aquilo que eu sei e que Deus espera que eu faça? Eu planto em meio a lágrimas, mesmo com dor eu continuo andando, chorando, mas plantando a boa semente, dando condições para uma colheita poderosa, para Deus encher minha boca de riso, ou enquanto eu estou lá vivendo um momento difícil, eu me entristeço, me amargo. Você vê que Deus não pôde fazer nada enquanto aquele povo não se levantou internamente. Enquanto o povo estava lá entristecido, abatido, entregue, talvez reclamando, uns, dizendo, tem que aceitar, nós plantamos para isso, com uma consciência culpada, ou então se sentindo injustiçados, enquanto não houve a resposta certa, a resposta que agrada a Deus, a situação não mudou. Pode observar, todos que deram a resposta certa, que Deus esperava, viveram viradas, viveram definições. O que parecia não ter jeito, teve jeito. O que parecia não ter fim, teve fim. O que estava morto, reviveu. Então, muda o foco. Corrija sua visão. Não olhe para Deus de uma forma religiosa, negativa. Olha para Deus como esse Deus grande, temível e misericordioso. Está aqui, era a maneira como Neemias olhava para Deus. Um Deus grande, um Deus temível, um Deus poderoso e um Deus misericordioso. Cheio de compaixão, de misericórdia. E que usou o próprio Neemias, como nós falamos, seu nome tem um amplo significado e remete a Deus é meu deleite, Yahvé consola, descansa no Senhor, Deus tem compaixão, e ele foi exatamente isso para a nação. Deus usou Neemias, como uma amostra da sua compaixão, do seu amor, usou para consolar, confortar. Neemias representou para aquele povo um tempo de descanso das tragédias. Então, é o que Deus está anunciando, um tempo de consolo, um tempo de conforto. Deus quer mostrar sua bondade, Deus quer mostrar sua compaixão, Deus quer mostrar sua misericórdia. Deus tem um tempo de refrigério, de descanso, de situações que estão aí, talvez há muito tempo, mas é hora de você ter essa consciência de Deus. Deus me ama, Deus não se agrada da vergonha, da humilhação, o nome dele não é glorificado nisso. Mas o que vai me tirar disso? Não é lamento, não é murmuração, não é negativismo, não é falar do problema. Não, é me encher de coragem, como aquele povo se encheu de coragem. E se jogar no projeto de restauração da sua vida, sem permitir que nada, absolutamente nada, o impeça de vencer. Só para finalizar aqui em Lucas 4,18, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos, diga comigo, e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então grave aqui, recuperação da vista aos cegos.
Neemias foi usado por Deus para recuperar a vista desse povo que estava cego em relação à própria vida. Esse povo estava cego. Por isso que ele chegou e disse: vejam. Mas peraí, eu estou vendo? Não, você não está vendo. Vejam, vocês precisam ver. Neemias abriu os olhos. Neemias mostrou para eles o que eles não estavam vendo, que aquilo não era normal. Uma situação fica lá por tanto tempo. Era um problema de fé, era um problema de espírito, era um problema de mentalidade, de visão. Vocês não estão aí há mais de um século, no mesmo lugar, debaixo de vergonha, de humilhação, porque não dá, não tem jeito, não é possível. Não. Porque Deus quer? Não, claro que não. É porque até agora vocês não deram a resposta certa. Porque não tem a coisa certa dentro de vocês. Estão pensando errado, estão olhando da maneira errada. Estão se vendo da forma errada. Estão se vendo como o inimigo vê. O que esses frágeis judeus pensam que podem fazer? Será que vão reconstruir num só dia? Num só dia não, mas em 52 dias restaurou. Entendeu? Num só dia não foi. Mas em menos de 2 meses, os mesmos que disseram que eram frágeis, que desacreditaram, que ridicularizaram, disseram: o Senhor executou essa obra. Com orgulho e ferido reconheceram que o Senhor havia executado aquela obra. Então, tenha a visão certa de Deus. Corrija a sua visão em relação a Deus, em relação à situação. Porque se eu já defino dentro de mim que algo não tem jeito, eu nem coloco força naquilo. Eu não luto. Eu não oro, eu sequer peço. Se você tem dificuldade para pedir algo, você precisa olhar para dentro. Pedir algo a Deus, você precisa olhar para dentro de você. Isso mostra que você não acredita. Não acredita, porque se eu creio, eu vou pedir, eu vou orar, eu vou lutar. Eu vou apresentar isso a Deus. Eu digo isso porque muitos sequer oram por determinadas situações. Já tão acostumados e conformados estão. E o Senhor não quer resolver um problema, Deus não quer solucionar uma questão, Deus quer restaurar por completo a sua vida. Não deixa nada de fora. Amém, gente? Não deixa nada de fora. Não vá naquela fé: olha, se Deus fizer só isso aqui, não. Seu Deus, diga: meu Deus é grande e temível. Então não vá nessa fé. Se Deus fizer só isso aqui, não. Deus quer fazer isso e muito mais. Deus quer fazer uma obra completa. Nós ouvimos ontem: o meu povo não será mais envergonhado para sempre. Voltem à fortaleza, ó prisioneiros da esperança. Voltem à fortaleza, quer dizer, ocupe novamente o lugar, né, de confiança, de alguém que acredita. Se você abriu mão de um sonho, se você está lá já